Olá, meu nome é Leonardo. Hoje eu estou dando início a um projeto meu que já vinha planejando há algum tempo. E agora dei o pontapé inicial, que é colocar um captador nesse violino e fazer a troca do verniz. Porém, não é um captador qualquer, como os captadores padrão de violino, que é ou aquele microfone ou aquele piezo que se prende aqui. Esse captador ele conta com afinador, né, e pré-equalizador. Vou estar mostrando aqui o captador. Ele chegou hoje para mim. É esse captador aqui, ó. Ele é próprio para cavaquinho e ukulele. Ele tem um botão para volume, um botão para o baixo, né, para o grave, e um para timbre, regulagem de timbre. A bateria dele é diferente das convencionais, né, os captadores, que é aquela bateria de 9 volts. Essa bateria aqui é a 2032, duas baterias, duas moedinhas. Esse foi um dos motivos de eu escolher esse captador, porque ele é muito levinho. Ele é muito levinho, eu até estranhei quando peguei a caixa, parecia que estava vazio. E claro, para o violino, ele é pequeno e leve. Para o violino não pode ter peso, né? É complicado. Às vezes pesa aqui, ó, se o dedo fica escorrendo. E o tamanho. A parte do fundo dele tem a mesma espessura do violino. Eu vou ter que adaptar, porque essas beiradazinhas aqui passam um pouco. Então eu vou ter que retirar esse beiral. Mas, porém, pretendo deixar bem acabado. Então eu pretendo colocar ele na parte de cá, para ele ficar mais escondido, e logo atrás o jack. Bem mais atrás aqui, de forma que o fio fique bem para trás, né? Pegando nas costas. Eu não curto muito violino elétrico, aquele violino elétrico mesmo, sabe? Eu gosto muito do instrumento acústico. E às vezes a gente precisa plugar o instrumento, como os violões. Então a ideia é um violino eletroacústico. Eu não quero colocar nenhum tipo de captador aqui na frente, nada que quem veja que tem um captador ali, algo diferenciado. Eu vou deixar esse captador escondido aqui atrás e o piezo vai ficar por dentro. Esse aqui é o piezo que veio nele. É um piezo para cavaquinho ou ukulele. Eu não vou conseguir utilizar esse captador, esse piezo. Eu tenho que usar aquele redondinho. Então eu vou ter que fazer essa adaptação. Esse violino é um Eagle. Ele está comigo há uns 2 anos. Eu sempre quis mexer nele, fazer alguma coisa, alguma troca de verniz, e agora essa ideia do captador, né? Goma lacada mais escura, e para tingir, para dar uma tonalidade, anilina. Essa aqui é encarnado vivo, que é um tom vermelho rosado, e o marrom nogueira, que é um marrom bem pesado, bem escuro. Vou fazer uma balanceada entre essas duas tonalidades e chegar na cor que eu quero. É isso aí. Conforme eu for executando, eu vou estar mostrando aqui para vocês, beleza? Para começar, fiz a desmontagem, tirei as cordas, os cavaletes e as outras partes. E para remover a tinta, estou usando um removedor de tinta e verniz. Passo uma camada generosa com pincel, deixa agir, em seguida retira com a raspilha ou algum raspador. Eu não utilizo raspador sem isso, porque agride muito a madeira. Você repara que a madeira começa a levantar algumas farpas.
Isso a gente não quer, né? Então essa já vai a segunda demão do removedor. Vamos precisar de mais algumas. A cada demão de removedor se espera de 10 a 15 minutos para ele ter o melhor efeito, né? Partir para a remoção do verniz do tampo. A remoção do fundo e da voluta está quase completa, porém ainda fica algo como se fosse uma seladora da madeira que o removedor não reage legal. Então esse vai ser removido com a lixa mesmo. E eu vou abrir o tampo desse violino para fazer uma regulagem na barra harmônica. Esses violinos de linha de produção, de fábrica, né? Eles são feitos de forma com menos zelo, né? De forma bruta, não é como um violino de um luthier, por exemplo. Então, essa barra harmônica, ela fica aqui, ó. Ela é mais larga do que o que deveria ser, impedindo que o tampo vibre, fazendo com que o violino produza menos som do que ele poderia. Assim como o verniz. Esse verniz de fábrica é um verniz PU, é um verniz duro. Duro mesmo. É diferente do verniz goma laca. Então, a tendência é que esse violino soe mais com essa ajuste da barra harmônica e a troca do verniz. A outra coisa que vai melhorar muito, que define muito a qualidade do som, com certeza, é a corda do violino. Cordas de qualidade, né, são um pouco mais caras, mas tem lá as suas vantagens. Nele eu só utilizei até agora a Mauro Calisto. Estou pensando em colocar uma Alfair, uma corda legal aí de entrada de uma marca mais conceituada. É isso aí. Então, retirando aqui uma das últimas camadas do verniz. Praticamente só sai mesmo o removedor, mas tem uma cola ali, como se fosse uma seladora, né? Só que sai essa coloração marronzinha aqui que você vê que é química, não é da madeira, é parte do verniz. Talvez a parte que entra na primeira superfície de poros da madeira. Então, essa parte é mais sinuosa. Vai ser feita com mais cuidado para a gente não tirar a madeira. Porque esse removedor, de certa forma, ele amolece a madeira, deixando propensa a sair madeira na raspilha. Lembrando que eu estou usando luva para usar esse produto, né? Só às vezes quando eu tenho que usar a câmera eu tiro a luva, porque o celular não funciona. Parte grossa do verniz toda removida. Isso aí. Por que eu não vou deixar ele totalmente limpo na madeira? Porque eu vou abrir o tampo. Então, eu vou deixar esse acabamento pro final, para retirar também o excesso de cola que vai sobrar aqui depois, certo? Isso aí. Olha como tem
pedacinho de madeira também. Lembrando que a cola utilizada na construção desse violino não é a cola animal, que é aquela cola quebradiça. É uma cola que emborracha. Então não é a mesma facilidade para abrir. Porém dá certo. Com a ferramenta certa, não pode ser ferramenta afiada. Isso aqui não é afiado. Eu arredondei as pontas com uma lima. E comece pelos toquinhos laterais ou pelos da ponta. É isso aí. Como é bruto, é a quantidade de cola sobrando. Muito bruto. Nessa descolagem ocorre solta algumas farpas, né? Fica lá na outra parte. Essa aqui foi a maior farpa que saiu, que ficou. Então eu já retirei da parte de lá, devolvi pra cá, colado com cola instantânea. Depois vai ser feito uma retífica em toda a volta. Eu tenho mais uma aqui pra tirar, ó. Esse pedacinho de farpa aqui, ó. Mas só essas duas também. As outras não vão fazer diferença. Com uma retífica e com lixamento vai ficar bacana. Nesse momento estou fazendo o ajuste das contrafaixas. Como vocês podem ver, elas estão passando sobre o bloquinho. E eu quero que elas fiquem assim, ó. Passando, batendo na frente. Ao invés de passar por cima, bater no lado. Para isso eu estou fazendo um corte com estilete, tirando a parte do meio e colando. Senão fica esse buraquinho aqui, ó, como vocês podem ver. E aqui embaixo eu fiz, né? Fiz aqui, fiz no de baixo. Tô fazendo aqui, já cortei aqui. Olha só. Olha o buraco. Tudo aberto. Só tá colado no fundo só. Não tá fazendo o papel que deveria fazer essa contrafaixa, que é reforçar, né? Que é juntar tanto fundo na lateral, né? Como reforço. Mas é isso aí. Olha a diferença. E depois eu vou fazer um lixamento. E depois com uma lixa mais fina. Para ficar mais liso. Mais polido. E fiz a retífica do bloco.
interno também. Depois de fazer uma retífica de toda a faceta que vai pegar no tampo. Já fiz uma retífica também na barra harmônica, que estava enorme. Isso aí. Depois ele vai ser colado. E aí sim eu vou começar o processo de terminar de preparar a madeira para receber o verniz.
Pode ser. Pequeno. Rodelinha. Rodela fininha. Fina. Essas beiradinhas eu uso a cola instantânea, de boa. Porém, no tampo, eu vou utilizar a cola animal, né? Que é uma cola dura e não com uma cola emborrachada que vai cortar a vibração, né? E caso novamente seja necessário abrir, a cola animal ajuda, porque ela é uma cola quebradiça. Mas como é só os cantinhos, eu tenho que usar a praticidade. Agora, vou fazer um polimento, um lixamento, algumas lixas. E aí ele está pronto para ser fechado. Fiz uma emenda aqui também. Vocês podem ver. Tava faltando, coloquei esse pedacinho. Isso aí, limpeza e ajuste, toda a parte interna. Parte interna do tampo também. Agora o ajuste que será feito vai ser da borda, onde vai fazer o contato do tampo com o restante do corpo. Eu não posso simplesmente pegar a lixa e lixar, porque isso vai causar um arredondamento. A gente precisa da superfície máximo plana possível. Por isso desse taquinho aqui, ó. Peguei um taquinho retinho, dupla face, cola lixa. E aqui vai ser o seguinte. Eu vou encostar aqui e vou lixar as duas partes ao mesmo tempo. Ok? Para não causar um arredondamento, para quando o tampo bater ali, bater perfeito. Eu não vou lixar assim, nessa direção de comprido, porque existe um arredondamento no tampo, ele não bate perfeitamente. Não sei se vai ter como ver por aqui. Se você ver, olha, ele não encosta, ó.
Isso é característico, faz parte da bombatura do instrumento. Não que ele esteja torto. Você vê que ele encosta nas partes externas, mas no meio ele está afastado. Por isso ele vai ser lixado nessa direção. Se você tem um violino Eagle e quer saber a data de fabricação do instrumento, ano e mês, vamos lá. Tem 5 primeiros números aqui que são diferentes dos 4 últimos. Vê o tamanho de proporcional. Os primeiros números são o número de série. Então a gente lê de trás para frente. 08, 2008, 02, mês 2, fevereiro. E os 5 números são o número de série. Esse violino está pronto para ser fechado. E aí está a cola animal que vai ser utilizada. Eu não consegui manter a etiqueta original porque rasgou, mas a identidade do instrumento tá aí. É um Eagle VE441, fabricado em 2008. Tá aí, violino fechado. Cola animal, fiz demais, sobrou. Porém dá para guardar. Depois é só derreter e utilizar de novo. A moda antiga, né? Usando cordinhas. Bateu o filé. Isso. Isso aí, violino tampo colado. Antes de continuar com o acabamento, né, para entrar o verniz, eu vou montar ele de novo, vou pôr as cordas, vou afinar. Por quê? Para saber se a cola deu certo, se não vai abrir, se não vai trincar. Porque se acontecer algo do tipo depois de que o verniz estiver pronto, vai ser mais difícil de resolver. Mas é só por precaução mesmo. Fiz um ajuste no cavalete, que era todo duro, todo grosso. Fiz alguns cortes, ferramentas simples. Fiz um carimbo usando ferro de solda. Deu certo a cola, não descolou, não trincou, não rachou. Toda a junta do tampo com o restante do corpo. Isso aí. A superfície está pronta para receber o verniz. Comecei com a 120, parei na lixa 400.
Primeira demão. Vê a diferença. Como realça. A marizatura. Esse foi o resultado com as camadas. Foram aproximadamente 16 a 17 camadas de verniz de goma laca com pigmento. E eu apostei nesse estilo envelhecido. Essas manchas aqui, né? Eu acho que dá uma beleza. Essas manchas aqui, né? Escurecida. Essa parte do fundo acabou que ficou meio apagada, a parte escurecida. Eu dei uma escurecida aqui em toda a volta. Só que acabou que ficou um pouco mais fraco e com o pigmento ficou bem mais apagada, mas ficou por igual, né? Bem por igual. Envelhecido aqui atrás. Postei no envelhecido aqui na parte da voluta, como se fosse um desgaste de verniz. Postei também essas manchas também aqui na voluta. Isso aí, estou muito satisfeito com a cor, porque eu não sou fã do violino com coloração amarelada ou alaranjado claro. Se for alaranjado tem que ser bem escuro. Ficou um marrom, cor de ferrugem, que eu achei que ficou bem agradável essa cor. Eu gosto de cor escura. E não tirou a beleza da marizatura, né? Não cobriu, não selou, não fechou. Ficou bem translúcido. Esse acabamento, ele, às vezes você vê, você pensa que ele tá alto relevo, né? Parece bruto. Mas não, ele é extremamente liso. Que a gente dá a coloração mais escura primeiro e vai fazendo um acabamento com lixas finas e vai descendo, aumentando cada vez mais o grão da lixa, deixando cada vez mais polido, mais fino. Violino montado. Ainda não troquei as cordas e nem o kit, né? Cravelha, estandarte. Eu vou dar um tempinho, vou deixar o som dele dar uma amadurecida, né? Vou deixar o verniz secar bem mesmo. Tá seco, mas ele ainda vai endurecer. Processo que leva um pouco mais de tempo. De 30 a 60 dias. Esse verniz, o som dele vai abrir. Ele vai estabilizar, né, esses ajustes que foram feitos. Gostei muito desse envelhecido. Aqui no braço. Iniciando o processo de instalação do captador. Furação do jack.
E eu vou deixar só as beiradas de fora, que vai apoiar aqui fora. As beiradas da lateral vou retirar, as beiradinhas aqui. Aí ele vai ficar mais estreito. Captador no lugar. Eu fiz outros furos, né? Porque vocês podem ver, o furo original dele não ia ter como aproveitar. E é isso aí, tá no lugar. Eu colei, tive que colar 4 faixinhas por dentro aqui, cada ângulo, para eu poder prender com parafuso. Sobre a captação, essa aqui é o peso, né? Cristal redondo que eu pretendi usar. Tem essa aqui que está cortada também. Diminuir, funcionou perfeito. Essa daqui é aquela de rastilho que vem nele, né? Utilizada no cavaquinho ou no ukulele. Aí nesse caso aqui eu cortei ela, deixei apenas um cristal que pega a captação de apenas uma corda. E aqui está a alma do violino. Eu tinha feito um teste aqui, eu furei aqui, coloquei ela aqui. Porém, eu não tive pressão sobre o cristal. Esse tipo de captação aqui, esse cristal para cavaquinho ou ukulele, é a mesma do violão, né? É um cristal por corda. Ele trabalha com pressão, então aqui no furo não funcionou. Eu até fiz outra alma, caso desse algum problema. E nesse próximo teste aqui eu estou fazendo, colocando o cristal em cima, que a pressão do tambo vai ficar direto sobre o cristal. Fazer um teste aqui. Ligar a caixinha aqui. É isso aí, tá captando, tá funcionando. Vou baixar o volume aqui. Pré-amplificador bacana. É isso aí, tá fazendo a instalação. O sistema de captação tá montado. Essa caixa ela não é própria Race, então ela fica com zumbido aí, mas não é do captador não, é da caixa mesmo. Tá aí, regulagem de grave, de timbre, volume. Esse captador tem muita potência. Vou aumentar um pouquinho aqui. O volume não tá nem na metade. Isso aí, quando você aperta para afinar, corta o som da caixa.
terminei, estou muito satisfeito. Afinador funcionando perfeito, guarda-sol um pouquinho alta. Geralmente quando eu estou em casa eu não uso o afinador, porque eu afino de ouvido para treinar o ouvido. Eu tiro a bateria. A gente consegue afinar sim de ouvido. Porém, essa afinação ela vai ficar um pouco abaixo, um pouco acima. Vai ficar afinado, porém um pouco abaixo, um pouco acima, porque a gente não... Geralmente, quem tem ouvido absoluto consegue deixar perfeito. Mas quando a gente vai tocar com outras pessoas, não vai funcionar, porque muito provavelmente os instrumentos das outras pessoas, um violão, por exemplo, vai estar afinado perfeito, né? Então, nosso violino, nosso instrumento, se o meu violino estiver afinado, porém um pouco abaixo, um pouco acima, não vai ficar legal. Então, só para quando, caso eu vá tocar com alguém, eu deixo a afinação perfeita, coloco a bateria, ou caso eu vá plugar, uso o afinador dele. Mas em casa não, em casa eu afino de ouvido. Como forma de estudo, né? Treinando meu ouvido. É isso aí, não vou fazer um demonstrativo do som dele agora, porque eu não tenho caixa de som para isso. Tem aquela caixa ali que eu só uso para teste de captador. Acho que não vou conseguir mostrar a qualidade desse trabalho. Então fica por dentro aí do canal que eu vou fazer um próximo vídeo mostrando o som acústico dele e o som dele plugado.